Boa tarde, meus estimados idosos e todo mundo em geral. Nosso tema de hoje: importância de uma boa visão na vida de idoso e uma pessoa adulta. Meu nome é Ilona Silva, sou massagista, nutricionista, enfermeira e guia de geriatria. Trabalho com população idosa portuguesa já há 20 anos. E não é só com pessoas de idade, também com pessoas que precisam do meu apoio, pessoas depois de cirurgias, depois de acidentes, depois de oncologias, depois de doenças autoimunes e outros. Vamos falar hoje sobre arte de ver, no sentido de um olhar de um modo analítico. Cientistas dizem-nos que temos que evitar olhar fixamente, porque não podemos ver todas as partes do objeto com a mesma clareza no mesmo tempo. Em vez disso, podemos olhar um bocadinhos, reconhecendo uma por uma todas as partes para ver melhor. Por exemplo, olhar para um jardim, reparamos no número das árvores, dos lagos, seguimos com a vista os seus contornos, seguimos na horizontal e depois na vertical. As partes, todas, de um objeto, por exemplo, árvore, sei lá, tudo que está à nossa frente, e assim por diante. Não lhe digo para livrar-se dos óculos, mas estou a propor para fazer uns treinos simples para ver e observar melhor sem óculos, de vez em quando. Esses truques simples ajudam-nos a melhorar a tensão muscular dos olhos e melhorar a ligação mais clara entre mente e arte de ver. Este treino detalhado ajudará a proceder a uma visão analítica que resulta na conexão entre o cérebro e os olhos. Quando nossos olhos estão em movimento de uma ponta à outra, no horizontal, no vertical, a visão melhora. Por quê? Porque melhora também o nosso conhecimento do objeto observado. O objeto parece, fica-nos mais familiar e começamos a ver o melhor, com mais clareza. Então, conclusão. No olhar para um objeto, movemos o máximo possível os olhos. Evitamos olhar fixo. Por exemplo, vou mostrar um treino que podemos fazer de manhã, na nossa casa, depois de fazer nossa ginástica. Por exemplo, sentamos-nos sobre joelhos ou na cadeira. Pusemos mãos sobre olhos, alguns segundos. Basta 2, 3 segundos para descansar. Fechamos os olhos, descansamos assim um pouco. Aqui temos que aprender a combinar descontração com atividade. Aprendemos a fazer que temos que fazer sem esforço. Trabalhamos, mas nunca sob tensão. Abrimos os olhos e começamos técnica que, no momento, melhora a visão e bem-estar psicológico. Então, começamos. Movemos os olhos para cima e para baixo 10 vezes. De esquerda para a direita 10 vezes. De canto exterior, direito para canto inferior esquerdo. De canto superior esquerdo para canto inferior direito. É ao contrário. Pronto, vocês perceberam, não é? Tipo, assim, 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 assim e assim. Tudo 10 vezes. No fim, começamos a pestanejar. Máximo vezes que conseguem. 20, 30, 40, 50 vezes. E depois fechar olhos nessa maneira, trabalhar músculo,
também 20 vezes. E depois, novamente, descansar um pouco olhos. Nessa maneira, alguns segundos, olhos fechados, depois abrimos-os e começamos a ver com maior clareza. Tomamos atenção naquilo que sentimos e acreditam. Com certeza, ficamos com maior clareza de visão e com melhor disposição. É que é muito importante alternar descontração e atividade, que ajuda a melhorar conexão, visão, cérebro. E assim conseguimos 2 objetivos: ver melhor e melhorar a disposição. Isto é um princípio, imagina, então, princípio fundamental no arte de ver é a combinação de descontração e atividade. Isso, resumindo, algo que designa estado dos olhos e da mente, que está associado a um funcionamento normal e natural. Para ver melhor, também temos que livrar-nos de stress, de nervosismo, na medida possível. Porque quando se aflige em demasia, ou fica preocupado, ou de luto por demasiado tempo, podemos desenvolver não só problemas de visão, mas também úlceras no estômago, doenças coronárias, outras disfunções de todo tipo, disfunções de todo tipo e grau de gravidade. Então, foi claro que, de facto, a capacidade de visão fica reduzida por estados emocionais dolorosos, mas também a má iluminação, causa mais importante e universal de cansaço de vista, conduzindo com frequência a deficiências, disfunções, disfunções progressivas dos olhos. Para aqueles que sofrem de deficiências de visão, é de facto vital uma iluminação adequada. Se lembramos, Dr. Bates, com o método dele de reeducação visual, descobrimos que através das técnicas certas, estado de tensão ocular podia ser aliviado. Uma vez aliviado, quando os pacientes tivessem aprendido a utilizar os seus olhos e a sua mente em uma forma descontraída e sem tensão. A visão melhorará, claro que melhorará. E os erros praticados pelo uso errado e incorreto dos olhos consigam autocorrigir-se e, em muitos casos, as funções acabam por se normalizar total e permanentemente. Então, é possível submeter-nos a um processo de redução visual se tentamos treinar nossos olhos, mantê-los em movimento e iluminar causas psicológicas e físicas como iluminação inadequada, olhar fixo, tensão muscular ocular, stress, nervosismo, preocupação. Arte de ver é como as outras habilidades psicofísicas fundamentais ou primárias, como falar, andar, usar mãos. Visão é a mesma coisa. Pode ser treinado. Então, quando treinamos arte de ver e vermos a nossa mente familiariza-se com o que se passa no mundo que nos rodeia por intermédio dos olhos e do sistema nervoso. Ficamos aptos para conseguir ver com mais clareza. No processo de visão, a mente, os olhos e o sistema nervoso estão associados para constituírem um todo único. Muitas doenças
provocam distúrbios de visão, doenças dos rins, pâncreas, nas amígdalas e outros. Má alimentação irracional mesmo, uma má postura errada também provoca deficiências na visão, também podem afetar visão. E não esquecemos causas psicológicas, que é desgosto, ansiedade, irritação, qualquer emoção negativa debilita a visão. Outro impedimento comum a uma boa visão é aborrecimento. Aborrecimento que reduz a vitalidade geral do corpo, da mente, incluindo-a dos órgãos de visão. Relatos de aborrecimento são muito frequentemente acompanhados de relatar de uma maior sensibilidade e estímulos destrutivos, não é? Tais como dores, fadiga ocular, fome. Maior sensibilidade, a fadiga ocular conduz a um maior esforço para ver. Outro impedimento de boa visão é a falta de atenção. Falta de atenção no momento de ver. Porque quando a atenção é direcionada de maneira certa, o funcionamento de visão é bom. Mas se direcionada de um modo errado, isso interfere com o bom funcionamento e capacidade de ver decai. Vimos que para ser eficaz, a atenção tem de estar sempre em movimento. Olhos têm de mexer-se tão continuamente como a mente que os controla. Quando olhamos alguma coisa com olhos em movimento, vemos melhor. Quando olhamos fixamente, vemos menos, com estado e esforço maior. Mas não podemos esquecer descontração passiva. Quando descansamos os olhos, colocando palmas das mãos nos olhos, fechados, claro que é fechados, sem exercer qualquer pressão sobre os glóbulos oculares, tentamos descontrair. Com esta técnica, até vemos melhor. Quando descontraímos como escuro, recordamos cenas e incidentes agradáveis da sua própria vida. Essa técnica tem os seus potenciais características: revigor, órgãos cansados, órgãos de visão, que é olhos, acalma a mente, acalma a ansiedade, acalma o stress. O cansaço é rapidamente aliviado. E quando retiramos as mãos dos olhos, a visão fica nitidamente melhor, pelo menos por algum tempo. Vamos tentar descansar os nossos olhos várias vezes ao dia e vamos ver resultado. Se dedicarmos alguns minutos à descontração dos olhos, podemos poupar-nos a horas de cansaço e podemos assim ganhar uma visão melhor para continuarmos trabalho, seja qual for, e podemos com mais facilidade chegar ao nosso objetivo, que é primeiramente uma boa visão e a seguir o cumprimento de nossas tarefas, a quais uma boa visão é indispensável. Outra técnica muito eficaz, hábitos de pestanejar. Pestanejar tem duas funções principais: a de lubrificar e limpar os olhos como lágrimas e a de descansar, excluindo periodicamente a luz. Qualquer pessoa que queira aperfeiçoar a arte de ver bem, tem de cultivar o hábito de pestanejar frequentemente e sem esforço. E assim em diante, várias vezes ao dia durante 1 minuto.
repetindo várias vezes ao dia, porque uma vez, 1 minuto por dia não chega. Para além de pestanejarmos, temos toda a vantagem em fecharmos, de vez em quando, olhos, com força ligeira, reforçando a ação das pálpebras, como as das outros músculos faciais. Essa técnica aumenta a circulação local e estimula a secreção das lágrimas. Massagem direita dos olhos nunca é recomendável, mas uma leve massagem das têmporas pode ser muitas vezes ter um efeito reconfortante, refrescante. O cansaço dos olhos pode também ser aliviado, esfregando e massageando a parte superior da nuca. Não podemos esquecer respirar corretamente e com calma. Quando estamos a observar e ver algo com atenção, porque é muito importante ter oxigênio. Oxigênio em quantidade e qualidade dentro do nosso sangue. Para ver melhor, para ter circulação sanguínea dos olhos adequada, isso é necessário. Como a visão depende de um grau considerável de uma boa circulação, uma boa respiração pelo nariz. Podem assistir meu vídeo anterior a respirar corretamente sempre. Isto é muito importante para ver bem, para ouvir bem, para sentir-nos mais saudável, com bem-estar, com qualidade de vida. Temos que respirar com calma e corretamente. Para procurar os meus vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida de idoso e uma pessoa adulta, basta escrever, por exemplo, no YouTube, Viver a Vida com Saúde Ilona Silva, que sou eu. Ou no Facebook, Ilona Silva, e escolher vídeos que estão lá. Já estão 9 vídeos sobre saúde de idoso e uma pessoa adulta. Por exemplo, vídeos longevidade saudável, medidas. Poderosa ferramenta de longevidade com qualquer idade. Leite na vida de um idoso. Bebidas na vida de um idoso. E outros. Mas continuamos a nossa tema de hoje, que é a arte de ver. Então, concluímos. Respiramos de um modo leve e isento de esforço, onde expiração se segue em inspiração, num ritmo natural, para melhorar a nossa visão. Próxima ordem para a saúde dos olhos, a luz. Luz é o elemento dos olhos. Quando são privados de luz, perdem a sua força e desenvolvem doenças sérias. Isso não significa que os olhos têm de ser expostos à luz sempre. Os olhos cumprem a sua tarefa com uma máxima facilidade e, se lhes for permitida, a alternância entre a escuridão total e claridade. Bem iluminação é importante, mas sono é necessário também. A mente que a reconhece é pelo menos por 7 ou 8 horas em 24, os órgãos de visão precisam de escuridão e de luz. Muitos tipos de inflamação, tanto do olho como das pálpebras, tendem a desaparecer muito rapidamente quando os olhos são expostos ao sol ou luz. Luz de sol é um germicida potente e, se for usado com moderação, atua como um agente terapêutico. Mas lembramos que é importante não olhar para o sol ou luz forte fixamente. Isso é que diminui a visão. Temos que observar esses objetos,
balanceando a cabeça ou olhos, sempre em movimento, lembram-se, e descansar depois com palmas de mãos sobre olhos fechados. E sim, nessa maneira. Mas nariz continua a respirar. Olhos fechados continuam a descansar. Também temos truques de ver melhor. Por exemplo, se queremos encontrar caminho no escuridão, não devíamos olhar diretamente para a frente. Temos virar a cabeça ligeiramente, primeiro para um lado, depois para o outro lado, e assim vejamos muito bem logo o que se encontra à nossa frente. E outros montes de técnicas. Uma visão saudável aumenta a produtividade e evita a fadiga ocular. Então, meus estimados idosos, vamos decidir ver melhor com esses truques simples, que é descontração dos olhos e depois movimento dos olhos, das pálpebras, pestanejar, fechar de vez em quando olhos, fazer ginástica para olhos, para treinar olho, para treinar músculo do olho. Porque vocês vão reparar, depois de fazer ginástica, que eu lhes ensinei, 10 vezes para cima, 10 vezes para baixo, 10 vezes esquerda, 10 vezes direita, 10 vezes de cima exterior para baixo inferior, de cima exterior para baixo inferior, depois pestanejamos, depois fechamos, depois descansamos, olhamos com mais clareza, com mais facilidade ao nosso mundo. Temos que usar óculos quando temos que usar. Mas, de vez em quando, descansamos os olhos sem óculos, para ver melhor sem eles. Quando olhamos para o sol, viramos ligeiramente a cabeça, ou próprios olhos, para não olhar fixamente. Evitamos olhar fixamente, seja para onde que for. Até quando falamos com uma pessoa, com várias pessoas, não devemos olhar fixamente nos olhos de pessoa. Devemos passar pela cara, pela parte superior do corpo de pessoa, várias vezes, não é? Não é necessário balançar a cabeça sempre, não é? Mas olhar, pode fugir, esquerdo, direito, pode sorrir, não é? Porque a pessoa até fica desconfortável quando fixamos fixamente nossos olhos nos olhos do pessoa. A pessoa perde-se, não é? Pronto, então, truques importantes já aprendemos. Está dito. Muito obrigada pela atenção, meus estimados idosos e mundo em geral. Sou eu, Ilona Silva, gosto sempre de falar, comunicar com vocês, com meus estimados idosos. Gosto imenso desta faixa etária. Gosto muito de ajudar, trabalhar com essa faixa etária. Tudo de bom para todos. Desejo-vos uma boa noite. Até já.